Há mais de 50 anos, em 8 de setembro de 1966, a Enterprise embarcava em sua missão pelo espaço. Uma jornada que não apenas conquistou o mundo, mas também quebrou barreiras e inspirou gerações. Hoje em dia, a franquia Star Trek continua com força total na cultura pop e expandindo o seu universo e cada vez mais conquistando novas gerações de fãs. Mas por trás das aventuras épicas dos personagens tão icônicos que a gente já conhece, existem alguns segredos que a grande maioria não faz nem ideia. Segredos que revelam a verdadeira essência de Star Trek e que fazem dela ainda mais interessante. Por isso, nesse vídeo eu trouxe 6 verdades que ninguém ainda te contou sobre Star Trek. Oi, eu sou o Raoni Soares, e é claro que uma das coisas que acabou colaborando para fazer com que Star Trek se tornasse esse ícone pop foi a sua grande visão otimista do futuro. Algo que a gente sabe que ainda estamos bem longe de alcançar, porque ainda hoje, em 2024, existem muitos temas que são bem difíceis de serem abordados. Mas a verdade é que a primeira temporada dessa franquia foi extremamente pioneira em falar sobre assuntos muito polêmicos. Eles falaram sobre feminismo quando o assunto ainda não era muito debatido abertamente. Além do fato de que eles também trouxeram outros conceitos filosóficos, humanistas e de diversidade. E eles trouxeram assuntos como direitos civis, que naquela época não era muito abordado nesse tipo de produção. No último episódio da primeira temporada de Star Trek Discovery, a gente viu acontecendo o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. E só daí a gente tira pelo tempo que levou até isso realmente acontecer. Mas uma coisa que essa franquia sempre fez foi trazer grupos minoritários de forma não estereotipada. 1960 foi uma época divisora de águas, isso porque Martin Luther King tinha sido assassinado e o movimento dos Pantera Negra se consolidou no combate pela desigualdade racial. Sem falar que nessa época os atletas negros quase conseguiram boicotar as Olimpíadas do México como uma forma de manifestação. Mas aí você se pergunta, o que Star Trek tem a ver com isso? O autor da franquia, Gene Roddenberry, sempre fez muita questão de levantar a bandeira em sua série. Por isso ele sempre quis que desde o começo fosse escalado um elenco com mais diversidade possível. A atriz Michelle Nichols, que interpretava a Tenente Uhura, junto com o ator William Shatner, que era o Capitão Kirk, protagonizaram na terceira e última temporada de 1968 o primeiro beijo interracial em um programa desse tipo. Esse episódio foi ao ar um ano depois da Suprema Corte dos Estados Unidos decidir acabar de vez com a lei que impedia o casamento interracial no país. Só que ficou disso aqui da Michelle não ser a atriz a protagonizar essa cena. Isso porque muito antes ela tinha até mesmo considerado a desistir do papel. Foi graças a Martin Luther King Jr. que ela permaneceu e se tornou esse símbolo importante. Porque ele disse para ela, eles podem te substituir por uma branca loira e será como se você nunca tivesse passado por lá. O que você conquistou só será real para todos nós se você ficar. Ela contou que isso fez com que ela pensasse como os fãs negros da série se sentiriam caso ela saísse. Foi então que isso fez ela perceber que a sua presença na série tinha acabado se tornando muito maior do que ela. E embora esse beijo interracial tenha sido um passo muito importante, a passagem da atriz pela série vai muito além do que isso. A começar que ela foi a primeira mulher negra a ter um grande papel de destaque na TV norte-americana. Foi tanto que depois do final da série, em 1970, ela se tornou uma ativista a favor das minorias nos programas espaciais da NASA. E depois do seu envolvimento com esse projeto, a NASA começou a receber muito mais inscrições de homens e mulheres negros. Antes mesmo de assistir Star Trek, uma das primeiras coisas que eu me lembro é, sem sombra de dúvidas, a saudação vulcana junto com a frase vida longa e próspera do Spock. Leonard Nimoy teve um grande papel nas primeiras 3 temporadas, tendo o seu personagem se tornado completamente amado e popular entre os fãs. Isso já pode ser levado em consideração pelo fato de que o Spock foi o único personagem da série que apareceu em absolutamente todos os episódios. Isso fica muito mais encantador quando a gente descobre o fato de que foi o próprio ator quem adicionou essa saudação na série. Ele contou que a ideia para a saudação veio a partir de uma experiência que ele teve ainda na infância. Sendo filho de imigrantes ucranianos, Leonard foi criado judeu e foi durante uma das suas idas à sinagoga ortodoxa em Boston com o seu pai que ele presenciou um momento que o seu pai disse que era para ele não olhar. Mesmo assim, ele acabou espiando e viu as mãos dos homens levantadas, formando uma das letras do alfabeto hebraico. Anos
depois, quando ele estava gravando o primeiro episódio da segunda temporada chamado Amok Time, ele teve a ideia de usar o gesto como uma saudação vulcana. E eu não preciso dizer o quanto isso deu certo, afinal de contas até emoji já existe desse gesto. Leonard Nimoy faleceu em 2015, mas depois disso o astronauta Terry Virts tweetou uma foto da Estação Espacial Internacional fazendo essa saudação, mostrando que a saudação vulcana conseguiu chegar no espaço. Olha aqui, olha a energia! Caralho! Vale dizer que mesmo sendo um personagem tão amado, existem alguns rumores que dizem que Leonard por pouco não foi cortado do elenco. Seu personagem assustava uma boa parte do público, tanto que eles achavam que o Spock parecia o diabo. Oxente! Isso foi tão forte que rolou até mesmo protesto para tentar fazer com que o personagem saísse da série. É louco se a gente pensar que isso aconteceu com um personagem extremamente popular e incrivelmente icônico como esse. Mas diz aí, você sabe qual a ligação entre os Klingons e o Batman? Talvez você tenha pensado que isso não faz o menor sentido, afinal de contas estamos falando de personagens em universos completamente diferentes que nunca nem sequer se cruzaram. Só que a verdade é que existe sim uma ligação bem peculiar entre eles. Mas antes disso eu quero pedir para você deixar o seu like se estiver curtindo o conteúdo até aqui, porque isso é extremamente importante e mostra pro YouTube como o meu vídeo é interessante, então ele vai mandar ele para outras pessoas que também curtem esse tipo de conteúdo. Então não esquece de dar essa moral. Mas agora eu vou explicar isso, porque essa conexão acontece pelo simples fato de que ambos acabaram se tornando foco de estudos em universidades na vida real. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde trago 20 fatos imperdíveis sobre o Batman e lá eu abordo um pouco melhor sobre isso. Então vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você poder assistir depois, porque nesse vídeo o foco é a gente descobrir como os Klingons viraram foco de estudo em uma universidade na vida real. Sendo uma raça alienígena, os Klingons são criaturas que agem sobre o impulso das suas atitudes primitivas, agindo em sua maioria através da brutalidade. Mas o que torna essa espécie ainda mais interessante é que ela tem o seu próprio idioma. Star Trek desenvolveu isso tão bem que algumas universidades no Texas e na Pensilvânia passaram a ensinar o idioma Klingon. E olha como são as coisas. Na Pensilvânia foi criado até mesmo o Instituto Linguístico Klingon. Claro, ela é uma organização independente, mas estuda absolutamente tudo relacionado a esses alienígenas. Em Star Trek, as tripulações da nave são definidas pelas cores dos seus uniformes. Na Enterprise, eles usam vermelho, azul e amarelo. Essas cores designam a hierarquia de cada função na nave. Mas você sabia que, apesar de ter se tornado uma cor muito replicada na franquia depois, o amarelo foi o resultado de um erro? Gente, não sabia disso não. Foi. A Desilu Productions queria uma paleta de cores vivas e primárias. O William Weir-Tice, que foi o designer dos uniformes originais da frota, escolheu a paleta vermelho, cereja brilhante, azul, tons de aço e verde e limão. E durante as gravações, o vermelho e o azul se mantiveram nos tons corretos, só que os uniformes verdes, por outro lado, assumiram esse tom dourado que a gente conhece. Isso foi uma consequência da combinação da iluminação do estúdio e do tipo de material que tinha sido usado no uniforme. E sem muitas escolhas, depois acabou sendo estabelecido que o dourado também fazia parte da paleta de cores dos uniformes. Outro detalhe, e nesse caso bem mais mórbido, é que seja proposital ou não, as pessoas que mais morreram ao longo de toda a franquia sempre usavam uniformes vermelhos. Como por exemplo, no 10º episódio da primeira temporada, intitulado Do que são feitas as garotas. Como por exemplo, no 10º episódio da primeira temporada, intitulado Do que são feitas as garotas, um número surpreendente de 59 membros da tripulação da Enterprise foram mortos nesse episódio. E é estimado que desse número, cerca de 73% deles usavam uniformes vermelhos. Tanto que isso até acabou se tornando uma regra na cultura pop que dizia que independente de qual filme for, se a pessoa estiver usando vermelho, as chances que ela tem de morrer é muito maior. Isso faz sentido pra você? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque eu particularmente nunca reparei nisso. Agora você que assim como eu é fã dessa franquia incrível, consegue por algum motivo pensar em como seria a sua vida se ela não existisse? Eu sei que é difícil imaginar, porque quando a gente não conhece alguma coisa, fica bem mais fácil de não sentir falta dela. Eu não sei se isso fez muito sentido, mas sim, foi por pouco que Star Trek quase nunca existiu. O primeiro piloto que foi feito pro canal NBC se chamava The Case e ele foi completamente rejeitado. Primeiro porque existia uma mulher junto com os outros personagens na ponte de comando e essa personagem teria um grande papel de destaque. Quem deu vida a essa personagem foi a atriz Majel Barrett e ela interpretava a primeira oficial da Enterprise. Só que depois a personagem simplesmente desapareceu e deu
deu lugar ao Spock. E você se lembra do que eu falei agora há pouco do Spock assustar os telespectadores? Bem, ao que parece, os executivos da NBC eram algum deles, porque eles não gostavam nem um pouco da aparência desse personagem e achavam ele maligno demais. Só que além disso, o episódio também foi considerado cerebral e pesado demais pro público da época. Rapaz, tá certo isso? Só que mesmo assim, os executivos ainda deram uma segunda chance para a produção, algo que até aquele momento nunca tinha acontecido antes com qualquer produção desse tipo. Esse segundo piloto recebeu um elenco completamente novo, mantendo apenas o Leonard Nimoy e a Majel Barrett. Como esse episódio agradou bem mais, a NBC chegou a transmitir ele na Convenção de Ficção Científica de Cleveland, nos Estados Unidos, começando ali, o que a gente bem sabe, esse legado completamente duradouro da franquia. Mas convenhamos, se eles deram uma segunda chance é porque eles já sabiam que tinham ouro nas mãos e não queriam simplesmente perder ele para outra concorrência. E caso essa informação tenha instigado você a querer descobrir o que aconteceu com esse episódio piloto que nunca viu a luz do dia, saiba que você pode muito bem ter visto ela. Porque para não jogarem esse episódio inteiro no lixo, algumas cenas foram reutilizadas no episódio The Man & Jerry da primeira temporada. O que é bem interessante, porque esse é o único episódio dessa série que foi dividido em duas partes. Ganhando o título de Jornada nas Estrelas, essa série só chegou aqui no Brasil no final de 1960, sendo transmitida pela extinta TV Excelsior. Naquela época, a série era transmitida no horário das 22 e por não existirem TVs coloridas no Brasil, ela era transmitida em preto e branco. Então, por causa disso, a saia da Tenente Uhura se tornou motivo para que a censura federal caísse em cima da editora, querendo fazer com que ela transmitisse a série bem mais tarde, para depois das 23 horas. A TV Excelsior fechou as suas portas em 30 de setembro de 1970. A partir disso, a série foi transmitida em vários canais diferentes, como a Bandeirantes, a Manchete, a Record e o Canal 21. E é inegável que existem muitas outras coisas que a gente pode falar sobre essa franquia, então se você não quer perder os próximos vídeos que eu vou fazer sobre ela, já se inscreve no canal, porque aqui eu trago conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos toda segunda e quinta às 18 horas. Eu já fiz um vídeo falando sobre a cronologia dessa franquia, para você poder entender como que cada uma das séries se encaixa nessa linha do tempo. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E não se esqueça de fortalecer com um like para permitir que meu vídeo alcance outras pessoas que também curtam Star Trek. E nós nos vemos na próxima, mas até lá, vida longa e próspera.